Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Damos graças a Deus por podermos nos encontrar mais uma vez, por Ele nos conceder este dia e também estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Helena Fernandes. Ela está pedindo que oremos em favor dela para que ela entenda a verdade sobre o sábado. Maria Eclesiaides é de Candiota, no Rio Grande do Sul, parabenizando a filha Sandra, completando mais um ano de vida. Raimundo Henrique Artes Alves é de Embu das Artes, São Paulo. Está também completando mais um ano de vida, foi dia 31 de maio. Antônia Almeida, de Manaus, parabenizando a netinha Alice, que completou 2 aninhos. Leônidas Bezerra, de Palmas, em Tocantins. Daniel Júnior, é de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lucitânia Barros, ela é de Curso de Fora, em Água Fria. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença mais uma vez. Te damos graças pela vida, pelos cuidados, proteção, livramentos que nos tens dado. Te damos graças por nos conceder estes momentos para estudarmos a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, fale à nossa mente, ao nosso coração. Nos ajude, Pai, a entendermos a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe Helena Fernandes, que pede que Tu abençoes e faz com que ela entenda a verdade sobre o sábado. Também pedimos pela Sandra, que está aniversariando. Pedimos também por Raimundo Henrique Alves, que completou mais um ano de vida, por Alice, que completou 2 aninhos, e também todos os demais que nos escrevem, nós colocamos em Tuas mãos e pedimos que abençoes e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Aqui estamos para darmos continuidade ao estudo desta semana. Estamos tratando de um assunto que até certo ponto é polêmico entre muitos cristãos, porque muitas pessoas creem que a pessoa, quando morre, vai para algum lugar, se desprende uma alma e vai ou para o céu ou para o inferno ou mesmo para o purgatório, como prega a Igreja Católica. E nós entendemos pela Bíblia que o único imortal é Deus. Inclusive esse verso que nós citamos todos os dias no início da nossa abertura está em 1 Timóteo 1,17. É o único lugar na Bíblia onde diz que Deus ele é imortal. É a única palavra que temos na Bíblia toda imortal. 1 Timóteo 1,17. Então, não existe imortalidade. Todos nós somos mortais. Somente Deus é imortal. Esta crença da imortalidade, ela vem desde lá do Jardim do Éden, quando Satanás disse para Eva que ela não morreria, que ela seria igual a Deus. E então, a partir daí, muitas crenças foram estabelecidas e fundamentadas sobre essa questão da imortalidade da alma. Mas no Antigo Testamento, Deus é claro em dizer que os seus filhos, os que creem nele como Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, os seus filhos não deveriam crer e nem consultar mortos, nem necromantes, enfim, não deveriam se envolver com magia negra, magia branca, porque está tudo isso explícito no Antigo Testamento, que Deus ele aborrece aqueles que consultam a mortos, porque os mortos não sabem de coisa nenhuma, como nós dissemos ontem, em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, principalmente aqui, capítulo 9, fala a respeito do estado dos mortos. Eles estão inconscientes, estão no pó da terra, estão aguardando a volta de Jesus para receberem a recompensa, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. E eu quero ler com vocês alguns versículos hoje do Antigo Testamento, e mais uma vez, é possível você anotar esses versos bíblicos para que depois você leia na sua Bíblia. Existem algumas pessoas que não sabem ler e que nos acompanham e que acompanham também outros pregadores. E então eu disse no estudo da semana passada que nós deveremos ler e não somente ouvir para poder não ser enganados, porque às vezes as pessoas pregam o que não está na Bíblia e enganam muitas pessoas. E então algumas pessoas que não sabem ler ficaram preocupadas, dizendo, mas como que eu vou ler se eu não sei? Então eu não vou ser salvo, eu vou ser enganado? Não. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem
Mas se você sabe ler, leia na Bíblia, anote os versos bíblicos e leia. Comprove o que nós estamos falando aqui, porque nós não estamos falando nada fora da Bíblia. O que nós estamos trazendo para todos vocês, os estudos, está na palavra de Deus. E então, se você nos acompanha e não sabe ler, peça alguém, chame para ouvir com você, peça para a pessoa anotar os versos bíblicos e depois lê para você na sua própria Bíblia. Então, acontece casos de pessoas que, infelizmente, não sabem ler, mas para todos a salvação está estendida para os que ouvem. São também felizes e abençoados. Aqui no Salmos capítulo 6, verso 5, Salmos 6, verso 5, nos diz a palavra de Deus: Pois os mortos não se lembram de ti, quem te louvará da sepultura? Aqui nós vemos então Davi dizendo claramente que os mortos não se lembram de Deus, porque eles não podem louvar na sepultura, porque estão mortos, estão inconscientes. Também, ainda lemos em Salmos 115 e no verso 17, nos diz assim, Salmos 115, verso 17, os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Mais uma vez, a palavra de Deus confirmando, e é isso que Deus trazia para o povo do Antigo Testamento, que não deveriam consultar mortos e nem procurar adivinhos e nem procurar pessoas necromantes para que eles não fossem enganados. Porque quando alguém consulta os mortos ou vai até uma necromante ou uma pitonisa, como foi o caso de Saul, né, pitonisa de Endor, não é a pessoa que morreu que vai aparecer e falar com você. É o próprio Satanás. Ele engana as pessoas e ele então faz com que a pessoa ouça a voz como se fosse da pessoa que morreu, o timbre é o mesmo e, enfim, Satanás ele engana. Então nós não devemos, e esta é a orientação da palavra de Deus. Então os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura, estão no esquecimento, estão mortos. Em 1 Reis capítulo 2 e no verso 10, a Bíblia Nova Versão Transformadora diz assim: Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Essa é a Nova Versão Transformadora que eu li. Agora eu quero ler com você também 1 Reis 2:10, numa versão mais tradicional. Aqui diz assim, 1 Reis 2:10. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Então, a Bíblia ela é clara em dizer que a morte é um sono. E Davi dormiu, como diz a versão transformadora que eu li antes, e Davi morreu, não é? Mas a outra versão mais tradicional diz que Davi dormiu. Quando ele morreu, ele dormiu. Foi dormir o sono da morte, o sono dos justos, aguardando o soar da trombeta, quando Jesus voltar para que possa ser ressuscitado. E também, em 1 Reis capítulo 11, 1 Reis capítulo 11 e no verso 43, nos diz assim: Quando morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão foi seu sucessor. Aqui então está falando de Salomão quando morreu. Essa é a Nova Versão Transformadora, 1 Reis capítulo 11, verso 43. E aqui, então, em 1 Reis capítulo 11, verso 43, da Bíblia mais tradicional, que nós mais usamos, então aqui a palavra de Deus ela vem dizendo: E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, mais uma vez aqui confirmando que adormeceu Salomão, morreu. É por isso que nós não deveremos consultar mortos, porque eles não sabem de nada, estão no esquecimento, dormiram, estão aguardando a ressurreição da vida eterna. E também nós temos ainda em 1 Reis capítulo 14 e no verso 20, nos diz assim a palavra de Deus: Jeroboão reinou em Israel por 22 anos. Quando morreu e se reuniu a seus antepassados, seu filho Nadab foi seu sucessor.
Então Jeroboão, depois que Salomão morreu, ele assumiu o trono, ele reinou durante 22 anos em Israel, mas ele também morreu e se reuniu aos seus antepassados. 1 Reis capítulo 14, verso 20. E então, diz aqui na versão mais tradicional, e foram os dias de que Jeroboão reinou 22 anos e dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Então, a Bíblia ela é clara. Algumas traduções, como eu estou lendo a Nova Versão Transformadora, fala que morreu. Mas as versões mais tradicionais traz a versão mais correta, da tradução mais correta é que dormiu. A morte, ela é então um sono. Em Daniel capítulo 12, e no verso 2, nos diz assim a palavra de Deus. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. Daniel falando aqui então a respeito da ressurreição. Todos aqueles que já viveram e que morreram, todos aqueles que ainda estão vivos hoje como nós e que possivelmente passaremos também pela morte antes que Jesus volte, todos iremos ressuscitar. É claro que haverá duas ressurreições, e este assunto nós vamos falar ainda essa semana. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, aqueles que morreram em Cristo, que aceitaram a Jesus, aqueles que no Antigo Testamento seguiram as orientações da palavra de Deus e criam que o Messias viria e então ofereciam ofertas e sacrifícios. Eles morreram também na fé do Redentor, que é Jesus Cristo. Esses também ressuscitarão. E quando vamos então ao livro de Jó, no capítulo 19, versos 25 e 26, diz assim: quanto a mim, sei que meu Redentor vive, e que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim, em meu corpo verei a Deus. Jó, então, falando aqui no seu sofrimento, aquela prova que ele passou, ele dizendo que ele sabia, ele tinha certeza que o Redentor estava vivo, que o Jesus, ele reina sobre toda a terra e que ele vai se levantar e que ele virá para salvar o seu povo. E então, isso nós temos também essa esperança, que ainda que nós passemos pela morte, nós também iremos ressuscitar. E como eu disse agora há pouco, haverá duas ressurreições. A primeira, a ressurreição dos justos, os que morreram em Cristo, crendo nas promessas do Antigo e do Novo Testamento. E a segunda ressurreição será após o milênio, quando os ímpios todos serão ressuscitados e então serão exterminados para sempre, juntamente com Satanás e seus anjos no lago de fogo e enxofre. É isso que a palavra de Deus nos fala aqui no Antigo Testamento a respeito da imortalidade. Não existe imortalidade e todas as pessoas que morrem estão no pó da terra aguardando a ressurreição ou para a vida ou para a condenação eterna. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana e queremos fazer uma pergunta. Crê você que todos aqueles que já dormiram, morreram, estão inconscientes no pó da terra? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.